Podemos? Prezados companheiros, camaradas, esse momento é um momento muito honroso para todos nós. É um momento particular de todas as atividades que foram realizadas no dia de ontem em comemoração dos 18 anos do Jornal Liberta. Naquela ocasião, nós teríamos uma comenda especial, além de todas as comendas especiais que foram entregues naquele momento, na solenidade, teríamos essa comenda também. É a comenda do companheiro, amigo, camarada, militante do povo brasileiro, Miguel Batista. A trajetória de Miguel Batista, ela marca uma singularidade no seu processo de vida e no processo de vida nacional em termos políticos, dado a sua importância, o papel que exerceu, a origem, a força, o exemplo que persiste até os dias de hoje, ao longo dos seus 87 anos, engajado na luta, com a mesma disposição, com a mesma vontade e com o mesmo compromisso com que iniciou em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Miguel Batista nasceu em Recife, em 1922, em Pernambuco, região nordestina, que tem uma história singular de luta do nosso país. E, em 1945, iniciou sua luta como militante revolucionário consciente. E, ao longo desse tempo, enfrentou tremendas dificuldades na luta revolucionária. O Partido Comunista, então dirigido por Prestes, em 1945, depois do fim da guerra, vive um momento de legalidade. Esse momento vai de 1945 até 1947. E é justamente nesse momento em que Miguel Batista adentra as fileiras do partido e passa a seguir, e não só as linhas gerais do partido, mas também se conformar como militante e conhecedor da causa do nosso povo, e se destacando como militante. Em 1947, tem a sua primeira experiência de luta clandestina, porque em 1947 o Partido Comunista é declarado fora da lei dentro do país, como todos sabem, e Miguel caiu na clandestinidade. E esse foi um longo período do qual o partido só foi emergir com uma certa semi-legalidade em 1954, 1955, que foi o período em que o partido passou a viver uma semi-legalidade. Miguel Batista passou por todo esse período e, quando chegou durante a década em que o partido vai assumindo cada vez mais uma posição importante dentro da sociedade brasileira, Miguel é eleito em 1962, naquela conjuntura que começa a se delinear na América Latina e no mundo como uma conjuntura de transformações sociais e revolucionárias, onde grandes ícones de expressão mundial passam a se compor dentro da cena política, falando em nome daquilo que é de progresso e que existia, de vontade de mudança e de igualdade da humanidade, que representava o socialismo, que saía da Segunda Guerra Mundial com toda a sua força, a força de ter derrotado as fileiras principais do nazifascismo.
esse momento, justamente nesse momento, Miguel Batista passa a assumir a direção política de um dos estados mais importantes na formação da opinião pública e nos desenlaces políticos do nosso país, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Ele passa a ser secretário político do estado do Rio de Janeiro e passa a ser também membro do Comitê Central do Partido Comunista, neste tempo liderado por Prestes. Nesta conjuntura, ao nível da América Latina, Cuba está se desenvolvendo com uma grande esperança. E em torno desta nova realidade, deste novo conflito, Miguel Batista participa de um dos episódios mais importantes possíveis. Tratava-se da crise dos mísseis, aonde a opinião pública internacional se voltava devido às opções tomadas por Cuba e a posição destacada no enfrentamento contra o imperialismo, dispondo seu território para construir um campo de defesa da América Latina. Os Estados Unidos, neste momento, criou uma crise internacional com a vida dos mísseis da União Soviética, com a instalação de bases em Cuba. E o Partido Comunista Brasileiro foi chamado a tomar uma posição em torno do problema dos mísseis. Miguel Batista, como membro do Comitê Central, é destacado, junto com uma pequena comitiva que acompanhou Luiz Carlos Prestes a uma viagem a Moscou, para um diálogo direto com Khrushchev, e posteriormente foi Miguel Batista, Davi Capistrano, Luiz Carlos Prestes. Comandado pelo Prestes. Exato. E de lá vão diretamente para Cuba, levar a posição do Partido Comunista Brasileiro frente àquela situação formada com a crise dos mísseis. Não preciso dizer que as lutas internas de um partido revolucionário incorporam as diversas visões e as diferentes dimensões dessas visões, em termos do que fazer revolucionário. E Miguel Batista, neste momento, já começava a tecer uma divergência, não com a figura de direção Prestes, mas com a orientação política que o partido seguia aqui no Brasil, em que ficava em conformidade com as posições traçadas a partir da União Soviética. E, nesse momento, o Partido Comunista aqui no Brasil começa a tomar posições que são posições de recuo em relação ao avanço da luta revolucionária na América Latina e no Brasil. E começa a surgir, dentro do Partido Comunista, aquilo que se chamou a corrente revolucionária. Uma corrente que, ao contrário de dar esses passos para trás, passava a tomar uma posição de apoio ao processo revolucionário que se vivia na América Latina e que fervilhava em nosso país e que chamava o nosso país a uma participação mais intensa. Então, depois desse episódio da crise dos mísseis, do retorno para o Brasil, o Partido Comunista no Brasil, que pensava ocupar uma posição cada vez mais de destaque dentro da conjuntura de 1961 e 62, onde houve o processo eleitoral no Brasil, em que Jânio Quadros é eleito e João Goulart se torna o vice. E com a renúncia de Jânio Quadros, esse quadro da participação do partido ficava cada vez com maior evidência e maior força, na medida em que João Goulart se propunha a administrar o país, a dirigir o país, a partir de um eixo programático no qual centrava-se as reformas de base e no qual chamava os sindicalistas, as organizações revolucionárias, a comporem uma democracia popular participativa,
aonde esses setores teriam mais voz e mais força dentro do cenário político nacional. Mas, ligado a esse processo, o Partido Comunista, que tinha uma força, era um representante muito grande em todo o processo político nacional, o PCdoB naquele momento diverge, é um grupo muito pequeno, não tem ainda grande expressão política, o partido continua a dominar toda a área sindical dentro do país, a área camponesa, muita força. Então o partido se imaginava com o poder nas mãos. E não passava pela cabeça do partido que um golpe militar estava se formando dentro do país. Apesar dos alertas e da posição das várias organizações e dos grupos que já compunham aquela linha revolucionária dentro do PCB. Então, nesse bojo de conflito com o golpe militar, ao contrário de Miguel Batista ter uma vida de realizações revolucionárias, passou a amargar mais uma vez a clandestinidade, só que com uma outra constituição, com uma nova experiência. E dentro desse quadro de divergências internas no partido, ele passa a acompanhar a linha revolucionária do partido. Mesmo como secretário político do partido no estado do Rio de Janeiro, que elege 4 deputados estaduais e 2 federais, um desses deputados estaduais é um grande amigo nosso também, Afonso Celso, e entre os deputados federais, uma grande personagem, que é Adão Pereira Nunes, grande personagem da luta política. Miguel Batista também, ele é eleito como suplente de deputado. Com o processo da ditadura militar e as cassações que começam a surgir, o deputado a qual o Miguel teria sido suplente é cassado e imediatamente o Miguel Batista é chamado para assumir a vaga como deputado na Câmara Federal. E naquele momento, o que de clandestinidade não poderia se apresentar, porque se apresentasse, seria imediatamente preso e mandado para a tortura, como tantos e outros revolucionários brasileiros daquele momento. E Miguel, que tinha a tarefa de organização, ao contrário de se apresentar, se dedicou ainda mais às tarefas do partido de organização e de resistência. No primeiro momento, dentro do partido, discordando da posição dos que saíam daquele momento do partido, porque sairiam separadamente. Num segundo momento, Miguel Batista, vendo todo o processo como se desenrola, acaba acompanhando o grupo do Mário Alves e junto com Mário Alves, Borender e Marighella, dentro da corrente revolucionária, passa a compor uma fração que vai se distanciar um pouco do Marighella, que é do PCBR, o grupo do PCBR, que exerceu um papel importante na resistência, na luta revolucionária contra a ditadura militar dentro do país. Miguel acaba sendo preso, é levado para Barão de Mesquita, depois também vai um tempo à Fortaleza de Santa Cruz, Ilha das Flores, e depois, com o processo político em andamento, ele acaba tendo sua prisão relaxada e ele retorna
a vida política e revolucionária, sempre teve. Miguel Batista hoje, por sua história, por nunca ter se mantido omisso diante das posições políticas de luta interna do partido, diante das decisões que o nosso povo teve que tomar, frente à realidade internacional e nacional, frente à situação de miséria e de opressão do nosso povo, que foi capaz de, além dos cargos e das funções, de se entregar ao povo, a luta revolucionária, a resistência armada contra o poder arbitrário. Por tudo isso, nós do jornal Inverta, Partido Comunista Marxista-Leninista, homenageia esse herói do nosso povo, esse grande camarada, esse exemplo para a juventude, esse exemplo de dignidade. Por essa história, mas não só por essa história, porque essa vai até um período histórico, mas também pela própria história de existência do PCNL e do Jornal Inverta. Miguel Batista, quando o Jornal Inverta ainda era um projeto de luta, através da UPPL, se encontrou com essa proposta, vinda de um grupo da Baixada Fluminense, da UPPL. E no primeiro momento, ele não duvidou, se adentrou na proposta, aderiu à proposta e atuou na proposta, levando a sua experiência, trazendo o seu exemplo revolucionário e, acima de tudo, a sua sabedoria política. Miguel Batista é um sábio, de poucas palavras, mas que aponta as coisas certas. E com a sua sabedoria, com a sua experiência, nos ensinou muitas coisas. A primeira é nunca perder a esperança. A segunda é sempre nos mantermos fiéis à nossa causa. E terceiro, nunca é tarde para fazermos o que temos que fazer, independente da idade que tenhamos. Seja do jovem que entrou aos 22 anos, que entrou basicamente aos 23 anos numa militância mais revolucionária, que aos 24 caiu na clandestinidade, que conseguiu viver poucos momentos de legalidade e que, junto com Prestes, Agliberto, Apolônio de Carvalho, grandes nomes que vieram compor o cenário nacional, independente de ter seu nome ou não veiculado na mídia ou transformado em ícone nacional, se manteve perseverante com a causa do nosso povo. E esse exemplo é um exemplo que o Inverta não pode deixar de considerar imprescindível a história do nosso país. Tudo isso que o companheiro falou não seria possível se não fosse o apoio da minha companheira falecida, de meu filho. Me compreenderam, me deram força para resistir. Eu conto, às vezes, episódios engraçados da minha vida. A minha companheira falecida era católica, dessas de igreja, a de adorar o Papa. Então, quando veio, conto para ele, quando veio a chegada de um Papa, eu não conheço um outro, tá? Eu ficava ao lado dela o tempo todo.
assistindo a chegada e a emoção dela, me chamando, eles já me chamavam pelo meu nome de guerra, que era Tonho. Olha, o Papa estava muito. E eu, um marxista, ateu, não é nada da companhia. Então, esse é um exemplo que eu quero dar aos companheiros que são casados, que tenham isso também, tenham a saber a convivência da família e o apoio dos meus filhos. Se não fosse isso, eu não sei, eu não tenho não curso primário. Eu vim aprender o partido, das escolas do partido. Não tinha curso primário. Era casado mesmo, vivia na beira dos mangues, lá no Recife, pobre, e como operário sapateiro, não era, nem operário sapateiro fui. Eu era artesão, chineleiro, fazia assim, sandálias, aquelas sandálias para vender nas feiras. E o povo que trazia para casa, uma pobreza, aquela coisa, um filho pequeno, tudo. Mas tinha um amor profundo pelo partido, isso por causa do meu pai. O velho do meu pai, que já era comunista, no tempo mesmo, ainda de Belém do Pará. Minha blusa não vem de 46, não, companheiros. Vem em Belém do Pará. Quando meu pai era responsável pelo serviço, pelo SVI, o Socorro Vermelho Internacional, e recebia os foragidos políticos de Rio de São Paulo, para lá, para as Guianas, e conseguiu fugir. Ele que recebia o Socorro Vermelho Internacional, que nós existia. Meu pai era mesmo do Socorro Vermelho, eu era menino pequeno. Nós íamos para a cadeia de São José, essa cadeia ainda existe em Belém, onde estavam os presos políticos, e ele mandava, com a idade de 11 anos, entregava aquele dinheiro para os foragidos, os presos que estavam na cadeia de São José. Tudo isso eu fazia com aquela alegria. No tempo da Aliança Nacional Libertadora. Quer dizer, então, a minha filiação, só, digo, foi em 45, porque nesse tempo eu não era afiliado, mas eu era meu pai, que assistia todas as reuniões, via, tá? Ficava entusiasmado, sabe? Os companheiros que voltavam para São Paulo, já com o terno vestido, me abraçavam, me pegavam. Tá? Toda essa é uma vida revolucionária. Essa tudo isso aí é a verdade. Né? Então, o que eu tenho que fazer é o que? Se agradecer em primeiro lugar os meus filhos, a minha companheira falecida e os companheiros. Passei por várias organizações. Aí quero dizer a vocês de cabeça erguida, por todas as organizações que eu passei, já depois do golpe militar, uma era a reconstrução, visando isso, visando aquilo, ligado ao PDT e tal. Por outras vias, vendo se conseguia. Tá? Onde eu vim encontrar realmente a nossa, aquilo que vocês, isso em 97, em São Gonçalo, convidado para a companheira Rosmarina, que esteve lá em casa, nós estávamos no fundo do poço, ela que me deu, por isso eu chamo ela de minha madrinha, né? Ali me tirou, e eu fui, e de imediato eu senti o cheiro dos companheiros, do calor dos companheiros. Essa era a organização que não estava, a coisa não estava no fundo, estava, havia a possibilidade. E hoje me sinto feliz, alegre, contente, e mais com disposição para a luta, porque sinto que aquelas previsões que nós tínhamos, de Marx, Lenin, estão se confirmando para a realidade. Hoje o capitalismo está em ruína. Ele está, por mais que queira salvar, não tem salvação. Por mais que queira ser salvação, não tem salvação. O socialismo desponta ali, em tudo que tem ali. Então, por essa razão, agradeço aos companheiros, agradeço aos meus filhos, agradeço aos companheiros, e vamos à luta. Com velhos, com 87 anos, mas alguma coisa eu posso fazer. Acho que eu devo ficar ligado, continuando ligado com o companheiro Rosmarina,
que já temos uma certa afinidade, tal, organização, e ajudar o que for possível na parte financeira, na parte, sei lá, de organização, do que for possível, mas ajudar. Não quero ficar no estrangeiro, não. Sou membro da... Presidente, o nosso primeiro Zola, né? Eu sou segundo grau, com muita honra, sou membro do conselho, e estou aqui com o companheiro. Muito bem. Vier e vier. Eu quero dizer, meu camarada, eu era jovem no partido, ele ia lá em Nova dar assistência para nós, e Nova Iguaçu, quando eu fui para Nova Iguaçu também. Miguel Batista, ele é membro do Conselho de Presidente do Partido Comunista Marxista-Leninista, é membro do Conselho Editorial do jornal Liberta e participou da refundação do Partido Comunista desde o seu primeiro nascimento, ainda enquanto PPR, e continua ativo. E agora, com essa homenagem, esperamos que ele continue mais ativo ainda. É isso. Obrigado a todos.